Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 51 até o versículo 56. São Lucas, capítulo 9, versículo 51 até o versículo 56, diz assim: palavra do Senhor, palavra do Evangelho. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele, de Jesus, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amém. O tema da mensagem de hoje, irmãos, vai estar fundamentado nesse versículo aí, 55. Vós não sabeis de que espírito sois. Isso aqui, irmãos, é uma sonora repreensão do Evangelho. Aqui é o sol da justiça queimando os filhos do trovão, os Boanerges. Já imaginou você mais de 20 anos, 25 anos servindo a igreja, servindo na SAF, na UPH, mais de 20 anos, eu mesmo, mais de 25 anos pregando o Evangelho, e Jesus olha nos nossos olhos, porque essa repreensão aqui é olho no olho, aqui é face na face, e ele chega para mim e diz: Márcio, mais de 25 anos pregando o Evangelho, e você ainda hoje não sabe de que espírito você é. E essa repreensão, ela acontece, de acordo com Lucas. Lucas, ele constrói a sua peça literária a partir daquilo que aconteceu na transfiguração. Jesus havia separado Pedro, Tiago e João para subir com eles ao Monte Talbot. E lá vocês conhecem, Jesus entra, a glória e a manifestação de Deus é muito grande. A Shekinah de Deus desce naquele monte, a tal ponto que Elias aparece naquela transfiguração, representando ali os profetas. Moisés também surge naquela transfiguração, e ele estava representando a lei. E Pedro, Tiago e João, os discípulos que foram escolhidos a dedos por Jesus, eles ouviram em alto e bom som a voz de Deus o Pai, dizendo: Este é meu filho amado, o meu eleito, é a ele que você tem que ouvir. Você tem que parecer com Jesus, não é com Elias. Você tem que ter a mentalidade de Cristo, não é a mentalidade de Moisés. Você tem que ter o sentimento de Cristo, não de Davi, de Salomão. Nós não somos chamados para poder seguir Isaías, Jeremias, Ezequiel
ou qualquer um dos profetas. Nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo, com Jesus de Nazaré. E eles ouviram isso, foi uma experiência de fé. E meus irmãos, olhem, o ser humano, é sabido que o ser humano, quando eles passam por experiência que o ser humano considera impactante, e eu me refiro aqui àquelas pessoas que vão para Israel. Já viu os testemunhos daquelas pessoas que vão para a Terra Santa e que andam lá na topografia das terras bíblicas? Todos eles dizem que foi um momento maravilhoso, eles dão testemunho chorando. Muitos deles dizem: olha, eu vou servir mais o reino de Deus, eu vou pregar mais, eu serei um homem melhor, serei uma mulher melhor, serei uma filha melhor. É só você ver os testemunhos. A experiência de quase morte também, quando a pessoa escapa da morte, também faz com que as pessoas façam juras de amor e prometam coisas. Serei um marido melhor, serei uma esposa melhor, porque eu escapei da morte. Só que aqui, irmãos, nós não temos aqui uma experiência de pessoas indo para a Terra Santa e nem tampouco experiência de quase morte. O que nós temos aqui é uma experiência que esses três homens viveram. Eles provaram os dons celestiais e os poderes do mundo vindouro de uma forma que ninguém mais neste mundo vai experimentar. A experiência de fé deles foi intensa, foi profunda e foi duradoura. Eles mesmos, essa experiência deixou marcas profundas neles. João escreve o seu evangelho dizendo: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. E ele está se referindo à transfiguração também. Pedro, na sua carta, vai dizer que nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que eu estou dizendo é que essa experiência de fé que eles tiveram no Monte Tabor era para levar eles a serem mais parecidos com Jesus. É para que eles alinhassem os seus pensamentos, é para que eles alinhassem as suas escolhas, era para que eles alinhassem os seus sentimentos para que sejam parecidos com o de Jesus de Nazaré. Porque foi para isso que a gente foi chamado. Aqui nós temos uma passagem do Evangelho, irmãos, onde eles são repreendidos, onde está aqui diante dos nossos olhos uma situação, uma circunstância, onde esses discípulos, eles deviam manifestar o Espírito do Evangelho, mas em vez disso, foi manifesto um outro Espírito. Foi manifesto um outro Espírito. Quando eles saem do Monte da Transfiguração, Lucas, ele descreve para nós aqui, que eles passaram por uma espécie de três tentações. Três tentações. No versículo 46 do mesmo capítulo, olha o que aconteceu. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E eu pergunto, quem foi que começou essa discussão? Pedro, Tiago e João. Começaram a discutir entre eles, quem é o maior? Quem é que vai estar no comando aqui depois de Jesus? E Lucas continua. É uma trilogia de comportamentos pecaminosos que Lucas descreve para nós. E no versículo 49 está a segunda tentação. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e nós proibimos porque não segue conosco. Então, depois de eles terem visto tudo o que eles viram, eles agora achavam que estava no direito para dizer quem é que tem que pregar o Evangelho e quem é que não tem que pregar. A gente viu uma pessoa que em teu nome expulsava demônios e que pregava o Evangelho e que a gente chamou para seguir conosco, fazer parte da nossa turma, fazer parte do nosso grupo. Ele não quis e a gente proibiu. Então, aquela transfiguração que deveria fazer com que eles se tornassem mais parecidos com Cristo, parece que teve um efeito contrário. O que nós temos aqui são discípulos orgulhosos, arrogantes e prepotentes, porque viram Elias, viram Moisés. E a terceira tentação, que é o meu foco de hoje à noite aqui, a passagem que eu li,
Começa assim no versículo 51. Depois de todas essas duas tentações, veja aqui o terceiro comportamento pecaminoso desses três. E aconteceu que, ao se completarem os dias que devia ele ser assunto ao céu, é chegada a minha hora. É assim que está no Evangelho de João. Jesus, sabendo que já iria morrer, que ia ser traído e crucificado. Aqui é os últimos dias. Aqui já está chegando a Páscoa. Presta atenção, veja como Lucas ele é detalhista. Ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Sabe o que Lucas está dizendo aqui? Que estava na face de Jesus a intrépida resolução dele ir para Jerusalém. Porque é em Jerusalém que os profetas morrem. E é para lá que eu vou. Estava na cara dele. O semblante de Jesus demonstrava que ele estava decidido para ir para Jerusalém e morrer. Mas esses discípulos, eles não viram isso na face de Cristo. A gente, quando vive com as pessoas, a gente consegue ver na face dos outros determinados tipos de comportamento. A gente sabe quando uma pessoa está envergonhada, está na face dela. A gente sabe quando a gente não é bem-vindo em determinados lugares, porque tem pessoas que fecham a cara mesmo, fecham o semblante e na face dele demonstra claramente que ele não está nem aí para você, que ele não quer saber de você. É no semblante da gente que a gente demonstra tristeza, dor, ansiedade. E aqui no semblante de Cristo estava claro, estava na face dele: eu vou para Jerusalém porque eu vou morrer. Só os discípulos aqui não viram isso. Jesus já tinha falado 3 vezes de que ele iria morrer, mas os discípulos não viram isso. E não viram isso porque Lucas vai deixar claro para nós, no capítulo 24 da sua peça literária. Olha o que ele diz, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e eu agora vou ler o versículo 45. Vou pegar do 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora perceba o que Lucas diz. Então, só então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nesse episódio aqui, não se abriu. Eles não viram isso na face de Jesus. Agora sabe o que é engraçado? É o versículo 52. Ele enviou mensageiros, Lucas capítulo 9, ele enviou mensageiros que o antecedessem. Então Jesus manda alguns dos seus discípulos preparar o caminho dele na terra de samaritanos. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, e vocês se lembram muito bem da inimizade, né? Animal mesmo, que existia entre samaritanos e judeus. E é aqui, irmãos, que vocês têm que entender a mensagem, a repreensão do Evangelho. Foi apresentado para eles uma circunstância, em uma situação onde eles deveriam revelar e manifestar o espírito do Evangelho. Está aqui uma boa circunstância, uma boa situação, para saber se aquilo que eles estavam ouvindo do Evangelho, eles estavam realmente aprendendo. Vocês estão construindo a vida de vocês aonde? Sobre a rocha ou sobre a areia? Aqui está. O momento é esse. Eles vão para uma aldeia de samaritanos, e havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. E o engraçado, irmãos, é que no versículo 53 diz assim: mas os samaritanos não receberam. Sabe por quê? Porque eles viram no semblante de Jesus aquilo que os discípulos não viram. Eles viram, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, e não o receberam. Está aqui a oportunidade. Como é que Pedro, Tiago e João, no caso aqui,
Tiago e João, os Boanerges. Porque se a Bíblia tivesse sido escrita no dia de hoje, os Boanerges seria os pavio curto, os Boanerges seria sangue nos olhos, os Boanerges são aqueles que não levam desaforo para casa. Como é que os Boanerges vão reagir a isso aqui? Qual é o espírito que eles vão manifestar agora nessa circunstância e nessa situação? E foi um espírito, irmãos, que eu só vejo isso aqui, eu só vi isso aqui na adolescência. Quando um adolescente fica, vamos dizer assim, tripudiando, fazendo bullying com outro adolescente, aí o adolescente que está sendo vitimizado olha para o outro e diz: olha, o meu irmão é policial, viu? Eu vou dizer para o meu irmão. Ou então aquela menina que está sendo tripudiada na classe e diz: olha, eu sabia que o seu pai trabalha na firma que meu pai é o dono? Você sabia? Eu só vi esse espírito aqui na adolescência. Eles olham para Jesus e olha o que eles dizem, irmãos. Vendo isto, versículo 54, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. E tem algumas traduções que colocam essa repreensão com um ponto de exclamação, porque o objetivo do escritor é colocar sentimento, expressar todo o sentimento de Jesus nessa hora. Quando Jesus ouve: a gente só quer que a gente imite Elias, que a gente seja igual a Elias, mande pedir fogo do céu para poder queimar esses samaritanos ingratos que não deram colhida para o Senhor, que não facilitaram a tua viagem e a nossa. Porque o que é que esses samaritanos estão pensando? Eles estão pensando que a gente é quem? Que a gente é mais um judeuzinho? Esse samaritano não tem ideia de quem foi que a gente viu no Monte da Transfiguração. Meu amigo, eu vi Elias, eu vi Moisés, eu ouvi a voz de Deus. Esse samaritano está pensando o quê? Eu ouvi a voz de Deus, eu vou ter que estar aguentando picuinha de samaritano. A rivalidade que existia entre eles surgiu na hora. É só o Senhor mandar. Se o Senhor der a palavra, a gente faz agora. E eles estavam tão surtados, irmãos, que eles achavam que Jesus concordava com essa mentalidade deles. Você lembra de Jonas? Quando Deus chega para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? O que é que Jonas diz? É razoável sim. Ninivita tem que morrer. É a mesma coisa aqui. E Jesus aqui, irmãos, expressa como ele está chocado com o que ele está vendo. Porque a essa altura do campeonato, o encontro de Jesus com a mulher samaritana já tinha acontecido, meu irmão. Eles já tinham visto Jesus conversando com a mulher samaritana e oferecendo a ela a água da vida. Eles viram como a mulher samaritana acolheu o Evangelho e saiu pregando o Evangelho. Eles já tinham visto como Jesus tinha tratado os samaritanos. Na realidade, Jesus contou uma parábola, onde o samaritano foi o herói de toda a parábola. Os escribas e os fariseus, eles tinham uma dúvida: como é que a gente vai entender quem é o próximo? A lei de Deus diz que a gente tem que amar o próximo. E eles ficavam interpretando quem era o próximo. E na cabeça deles, o próximo é minha mãe. A lei de Deus manda eu amar meu pai, meus amigos, meu brother, meu chegado, aquele que ri das minhas piadas, que come na minha casa e come da minha comida. O próximo é o próximo. É aquele que faz parte do meu círculo de amizade. Aquele que, quando eu estou na rua, eu cumprimento, ele me cumprimenta de volta. Esse é o meu próximo. Aí os líderes perguntam para Jesus: e na opinião do mestre, quem é o próximo? Aí já vou mostrar para você quem é o próximo. Jesus cria um próximo para eles.
Conta uma história de uma pessoa que foi assaltada, espancada e deixada na estrada. O sacerdote passa e não pôde parar porque não tinha como, ele tinha um culto para oferecer. Eu tenho uma palavra de Deus para pregar, ele tem uma adoração para ser feita, eu não posso parar de adorar a Deus para poder prestar primeiros socorros para essa vítima, eu não posso. O levita que viu que o sacerdote não parou, também não parou. Porque eu sou ministro de louvor. O culto tem que continuar. Eu tenho que louvar a Deus. Eu não posso deixar de louvar a Deus para parar aqui e dar assistência para essa pobre vítima. Quem é que para, irmãos? Quem é que Jesus coloca na parábola para dizer que parou e prestou todos os serviços? O samaritano. Aí eu pergunto, se fosse nos dias de hoje, você acha que Jesus ia botar quem nessa parábola? Deixa para você na mente de vocês aí. Eu não vou nem responder. Mas está aí. Foi o samaritano que parou. E quando Jesus se volta para os líderes religiosos e pergunta, e aí, quem foi o próximo? Os camaradas, eles estavam tão fechados nas suas ideologias e nas suas tradições, que eles não conseguiram dizer, não, foi o samaritano. Não. Sabe o que eles disseram? Foi aquele que agiu de misericórdia. Nem os samaritanos eles conseguiam dizer. Aí nós vemos aqui a palavra de Jesus, do Evangelho, a repreensão. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Isso aqui é uma repreensão, meu irmão. Isso aqui é olho no olho. Aqui é o sol da justiça queimando nesses filhotes Boanerges. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque aquele que se une com o Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Essa passagem é muito parecida com aquela passagem de Gênesis capítulo 4. Você se lembra? Que quando Deus chega para Caim e diz, Caim, o pecado jaz à porta, a ti convém dominá-lo. Se lembra? Mas Caim não domina aquele ódio que estava surgindo dele e que vinha aumentando para com seu irmão Abel. Ele não domina aquilo dali. Ele não bota um ponto final naquele sentimento maligno. Ele não faz isso. Para Caim, era muito mais fácil matar o irmão. E foi isso que aconteceu. E por que ele matou o irmão? João diz por que ele matou o irmão. Porque Caim era do maligno. O espírito que atuava em Caim não era o espírito do Evangelho, era o espírito do diabo. E hoje à noite, irmãos, Jesus está perguntando para todos nós, qual é o espírito que atua na vida de vocês? Vocês sabem qual é o espírito que atua em nós? E é interessante de falar de espírito, porque o Novo Testamento, quando fala de espírito, a palavra pneuma, quando o Novo Testamento vai falar de espírito, ele fala coisas lindas a respeito do espírito. Pedro vai dizer que a semente do Evangelho, que nós não fomos regenerados por uma semente corruptível. A gente foi regenerado por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e que quando ela chega em nós, ela chega no nosso espírito humano e permanece aqui para sempre. E não sai nem mesmo quando você estiver em coma. Não sai nem mesmo se você adquirir mal de Alzheimer. Não sai nem mesmo se você adquirir síndrome de Down. Essa palavra do Evangelho não sai do seu espírito, nem mesmo que você fique esclerosado. Não sai. O profeta Isaías já tinha falado isso, irmãos. O profeta Isaías dizia que haveria uma estrada, que ali apareceria uma estrada, que seria chamado de caminho santo, e que nesse caminho nem mesmo os loucos errariam. Porque quando o Evangelho se instala, ela se instala de uma vez por todas e para sempre no nosso espírito. Não é isso que o apóstolo diz? O Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. E esse testemunho não depende de emoções, não depende de concepções, de capacidade, não depende de nada disso. A ação do Espírito é direto.
É uma chamada eficaz que vai já no espírito humano. A semente do Evangelho cresce em nós. Mas as Escrituras também dizem o seguinte: que é possível que essa semente do Evangelho ela se instale no seu espírito, mas que ainda não tenha se desenvolvida, essa semente do Evangelho não tenha sido ainda desenvolvida em outras áreas do teu ser. É possível? É possível. E a gente pode às vezes cair naquela categoria que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, de pessoas que receberam o Evangelho e que o Espírito, a semente do Evangelho foi implantada no espírito dele, mas Paulo vai chamar ele, sabe de quê? De crentes carnais. Porque esse Evangelho ainda não alcançou outras áreas da vida dele. Esse Evangelho ainda não atingiu os sentimentos dele, a vontade dele, os pensamentos dele. Ele ainda está pensando segundo o mundo. Ele ainda está tendo sentimentos mundanos. Está seguindo ainda o curso desse mundo. É possível? É possível. Está lá, 1 Coríntios 3. Os crentes carnais, é isso aqui. Porque quando Jesus chegou, irmãos, ele deixou bastante claro: a lei e os profetas vigoram até João. A partir de mim está sendo pregado agora o reino de Deus. E eu não admito no reino de Deus sentimento, pensamentos, vontades e escolhas que nós temos que não seja igual a de Jesus. Esse tratamento para com o samaritano eu não aceito sobre hipótese alguma. A parede foi dividida, a parede foi derrubada, melhor dizendo. Só que para que esse Evangelho atinja outras áreas da nossa vida, o apóstolo vai dizer lá em Filipenses que a gente precisa desenvolver a nossa salvação. O que eu estou falando aqui, irmãos, é que quando o Evangelho chega para nós, ele atinge o espírito humano. Mas para quando esse Evangelho possa crescer na graça e no conhecimento, meu querido, é você atingir a perfeita varonilidade. Era isso que eles deviam fazer aqui. Eles deveriam, o que é atingir a perfeita varonilidade aqui? É tratar o samaritano como Jesus trata. Isso é atingir a perfeita varonilidade. Não é memorizar versículos da Bíblia, citar o credo apostólico, nada disso. Crescer na graça e no conhecimento tem tudo a ver com ser parecido com Jesus Cristo. Porque as minhas palavras, elas são espírito e vida. E para que isso aconteça, não é uma obra monergística de Deus. Para que isso aconteça, você vai ter que colocar a mão do arado e não olhar para trás. Para que isso aconteça, o escritor aos Hebreus diz que você vai ter que resistir a esses sentimentos malignos que você tem, esses pensamentos errados que vocês têm, e de todo esse comportamento que não tem nada a ver com Cristo, e resistir até o sangue. Nós somos chamados a morrer, irmãos. Por amor do Evangelho, a gente morre todo dia. Jesus pergunta: que espírito sois? Que espírito sois? Porque é no mundo espiritual que isso se manifesta. E olha o que ele diz para terminar. Versículo 56. Pois o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Em Mateus capítulo 12, acho que é os versículos 20 e 22, Jesus diz assim, que ele não veio para esmagar a cana quebrada e apagar o pavio que fumega. E o que isso quer dizer, Márcio? Isso quer dizer assim, isso significa o seguinte: como é que você se comporta com pessoas que você não vai com a cara dela? Como é que você reage com pessoas que não faz parte do teu círculo de amizade? Como é que você age?
Se você entrar na igreja, essa pessoa estiver no banco, você vai sentar no mesmo banco que ela? Eu duvido. Eu duvido que você se sente. Porque esse comportamento é pecaminoso. Esse comportamento Cristo não tolera. É disso que ele está falando. E às vezes, irmãos, esses homens aqui pediram para descer fogo do céu. Agora sabe o que é engraçado? A gente não precisa pedir para descer fogo do céu, sabia? Porque a gente já tem um fogo que queima e que queima bonito, viu, meu irmão? É que nem uma labaredazinha que põe a perder toda uma floresta. Vocês sabem que fogo é que eu estou falando, não sabe? É o fogo da língua. E língua de crente, só sangue de Cristo tem poder. Língua de crente é triste. Língua de crente, só Deus na causa, meu irmão. E queima muito. E é disso que Jesus está falando. Como é que vocês se comportam em situações e circunstâncias em que você está convivendo com a pessoa que você não gosta? Porque só você gostar, o só mencionar é vergonha. O só mencionar é vergonha. De que espírito são vocês? É do espírito do evangelho? Do espírito da graça? Ou é o espírito do mundo ainda? Porque essas atitudes, elas precisam ser freadas em nós, e elas só vão ser freadas em nós se a gente agir, meu irmão. Se a gente se esforçar para ser parecido com Jesus. Não é se esforçar para ser uma pessoa melhor. Não é se esforçar para ser uma mulher melhor. É se esforçar para ser parecido com Jesus. Porque ser pessoa melhor, a minha professora me ensinava, Márcio, você tem que ajudar a velhinha a atravessar a rua. Você, quando chegar numa casa, tem que pedir licença, boa tarde, bom dia, boa noite. Você tem que respeitar. Isso aí, as minhas professoras, os meus amigos, isso aí ensina. Isso não precisa do evangelho, não, para adquirir esses tipos de comportamento. Mas para ser parecido com Jesus, aí tem que ser evangelho. Porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho fizer revelar. Então, se você diz que o evangelho foi revelado a você, então só tem uma: seja mais parecido com Ele. Começa a ver esses sentimentos malignos, esses pensamentos, e como diz o apóstolo, despoje, tire, despojai-vos desses comportamentos segundo o velho homem, porque não condiz com aqueles que servem a Cristo. Ou então fique nessa sua condição de crente carnal para o resto da vida. Que conhece a Bíblia, lê livro de teologia, lê tudo isso, mas que não amadurece. Não consegue conviver com pessoas que têm pensamento diferente do seu. Não consegue tolerar pessoas que votou em pessoas que você não votou. Irmãos, quando eu falo isso, eu só me lembro de uma situação que aconteceu em Caruaru, da Igreja Batista de Caruaru, onde 2 presbíteros e um diácono, eles tinham fechado lá no negócio lá, de uma votação, e os 3 tinham se fechados, eles entendiam ali nessas conchaves que se ambos votassem na mesma coisa ia dar certo. Mas na hora o diácono, ele não fez o que tinha sido acordado, e os dois presbíteros ficaram furiosos com o diácono. E as manchetes de Caruaru foi que 2 presbíteros, lá nos porões da igreja, espancaram o diácono até ele ficar surdo. Aí eu pergunto, é esse o espírito do evangelho? É isso andar segundo Jesus? Nós somos chamados, irmãos, para poder desenvolver Cristo em nós, até atingir a perfeita varonilidade. E o que eu estou falando aqui é que a gente precisa atingir a perfeita varonilidade tomando conta da língua. A gente precisa atingir a perfeita varonilidade não esmagando a cana quebrada e apagando o pavio que formiga. Porque dentro da nossa igreja, muitos talentos estão sendo apagados, muitas pessoas não estão conseguindo desenvolver os seus dons. Sabe por quê? Por causa da sua língua, que você fala demais.
Fica comparando o pregador A com o pregador B, o pregador C. Meu irmão, sabe de uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já tenho mais de 25 anos pregando o evangelho. E eu digo para você que eu ainda não vi esse grande pregador ainda. Eu ainda não vi. Esse grande pregador. Que prega certo 100%. Ainda não nasceu ele ainda. Sempre você vai ver uma mensagenzinha que você não vai concordar. Sempre. Mas a sua língua ferrenha não permite que os talentos na igreja se desenvolvam, porque você está apagando, esmagando a cana quebrada e apagando a torcida que fumega. Pare com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Que espírito sois vós? É o espírito da graça, do amor e da misericórdia? Ou é o espírito de Caim, que preferiu matar o seu irmão? Porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Se nós somos discípulos do Filho do Homem, a gente deve também desempenhar de acordo com Cristo. Nós não estamos aqui para destruir as almas de ninguém. Nós estamos aqui para salvá-las e orientá-las com o Evangelho. Porque a salvação de Deus, eu já disse para vocês, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Louvado seja Deus, o céu está garantido. Graças a Deus. Paulo, o apóstolo, vai dizer que a gente já foi glorificado já, mesmo sem ter. Mas existe uma salvação que está acontecendo e ela é processual. É uma transformação de glória em glória. E nela nós participamos, irmãos. Nós participamos. A gente precisa ser salvo desses sentimentos malignos. A gente precisa ser salvo dessa mentalidade que não é de acordo com o Evangelho. A gente precisa barrar em nós esse espírito mudando o curso desse mundo. E isso também é salvação. O Novo Testamento vai chamar, você ainda precisa ser salvo. As palavras que Jesus disse para Pedro, tu precisa se converter, cara. Tu ainda não se converteu nessa área ainda. Tu está achando que tu és seguro, que as coisas dependem de ti. Tu precisa se converter. Aí quando você se converter, aí você vai ter uma palavra do Evangelho para as minhas ovelhinhas. Apacenta as minhas ovelhas. Que espírito sois vós, irmãos? Qual é o espírito que está atuando em vocês hoje? Você se lembra de Ananias e Safira? As palavras de Pedro? Porque deixaste Satanás encher o seu coração. A gente precisa deixar o nosso coração ser cheio da graça, da misericórdia, do perdão e do amor de Cristo. Essa é a palavra que eu vim trazer para vocês hoje à noite. Que Deus nos abençoe.